Obrigado, Senhor, porque és meu amigo, porque sempre comigo tu estás a falar no perfume das flores, na harmonia das cores e no mar que murmura o teu nome a rezar. Escondido tu estás, escondido tu estás no verde das florestas, no verde das florestas, as aves em festa, nas aves em festa, no sol a brilhar, no sol a brilhar, nas sombras que abrigam, nas sombras que abrigam, na brisa amiga, na brisa amiga, na fonte que corre, na fonte que corre, ligeira a cantar, ligeira a cantar. te Agradeço ainda o porquê na alegria ou na dor de cada dia posso te encontrar. Quando a dor me consome, murmuro teu nome e mesmo sofrendo eu posso cantar. Escondido tu estás, Escondido tu estás no verde das florestas, no verde das florestas, as aves em festa, nas aves em festa, no sol a brilhar, no sol a brilhar, nas sombras que abrigam, nas sombras que abrigam, na brisa amiga, na brisa amiga, na fonte que corre, na fonte que corre, ligeira a cantar, ligeiro a cantar. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor.
deixou tudo pra outra hora, mas Jesus ainda nos diz: é tempo de ser feliz. Vai, vende tudo que tens e dá a quem não tem amor. Dá de ti mesmo, sem nada esperar, e volta, pega tua cruz e vem, segue comigo assim, sem nada pedir, terás tudo enfim. Com o pé na estrada, com a direção já traçada, eu vou seguir. Com o pé na estrada, com a direção já traçada, eu vou seguir. Não olhes pra trás e nunca digas eu não sou capaz. Nunca digas eu não vou chegar. Eu já fui e vou, irei outras vezes se preciso for. Essa estrada é feita pra trilhar. Se Deus é o sol, somos a terra, então vamos nos iluminar. Se a vida é a chance de nos melhorar, vamos então aproveitar. Não olhes para trás e nunca digas eu não sou capaz. Nunca digas eu não vou chegar. Eu já fui e vou, irei outras vezes se preciso for. Essa estrada é feita pra trilhar. Com o pé na estrada, na na
evangelizar, Se ter novos aromas pra sentir, evangelizar, é se ter a esperança de um porvir. Evangelizar, é se ter novos aromas pra sentir, evangelizar, é se ter a esperança de um porvir. Ao anoitecer, em Cafarnaum, a casa de Pedro tão simples, casinha comum, se enchia de paz, repleta de luz, ouvindo as palavras eternas do Mestre Jesus. Vou me imaginar sentado ali entre João, Pedro, Tiago, André e Levi, na beira do lago de Genezaré, lançando na alma pra sempre sementes de fé. E eu tão criança ainda naquele lugar, quem sabe Jesus me levasse para passear no quintal da casa de Pedro, à luz do luar, sentindo a brisa da noite, o perfume do mar. Dissesse pra mim, já é hora de você voltar, a gente se encontrar de novo no seu evangelho no lar. A gente se encontrar de novo no seu evangelho no lar. Muito bem, boa noite. Que Jesus abençoe o nosso momento de estudo. Meu nome é Tiago, fazendo aqui uma transmissão para o Centro Espírita Allan Kardec de Itaberaí. Nosso objetivo hoje é estudar a doutrina espírita e o tema que será abordado será a cólera. Então é um sentimento aí que a gente vai estar estudando um pouquinho mais a respeito dele, tirado aí do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 9, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Então iremos fazer primeiramente nossa prece. Desde já pedimos aos amigos, irmãos, para colocar aí um vasilhame com água, que no final do nosso estudo nós sempre pedimos aí as bênçãos para os benfeitores trazer para nós aí o medicamento espiritual. Então vamos iniciar com a prece, logo em seguida a gente aborda essa temática de hoje.
convidando a todos aí para fechar os olhos para melhor sintonia. Mestre Jesus, agradecemos, Senhor, a oportunidade do estudo que esclarece nossas almas, Senhor Jesus, que faz-nos compreender o quão dinâmico, quão importante é a necessidade da encarnação e nossa melhoria íntima diariamente. Nos abençoe, Senhor, com a temática da noite, que possamos compreender melhor essa doutrina que nos consola e nos ampara no caminho do bem. Abençoe os lares, abençoe nossos familiares, Senhor, que possamos ter um bom estudo. Graças a Deus, que assim seja. Muito bem, meus amigos, dando seguimento aqui ao nosso estudo. Então nós temos aqui um sentimento conhecido como a cólera, né? Tem uma doença que chama cólera, então a gente tem que distinguir isso aí, que cólera também tem uma doença que não é o que a gente vai abordar aqui hoje. Aqui vai ser um sentimento de raiva, um sentimento aí de ansiedade explosivo. É isso que coloca para nós aqui nesse capítulo. Olha o que Jesus já nos traz. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão, merecerá ser condenado no juízo. Então foi registrado aí por Mateus. Então desde a época de Jesus já abordava essa temática, né? O que é a cólera? É um nervosismo, é um sentimento ali, algo que transcende ali o momento de paz, de harmonia. Então a pessoa fica raivosa instantaneamente e naquele momento ali ela comete desatinos. Então a cólera é isso, né? Cólera contra nós mesmos, contra um objeto, contra alguém da família, contra alguém que não seja aí do nosso núcleo familiar, então no trânsito, no trabalho, então tudo pode ser aí conhecido como cólera, esse momento nosso aí de como fosse uma demência, né? Então a dificuldade aí encontrada. Então vejamos o que o Evangelho traz para a gente. Então o que caracteriza a cólera? Acesso de demência passageira faz-nos assemelhar aos animais. Perda da razão, olha que problema, né? Perde a razão naquele momento ali. Em seu frenesi, o homem colérico a tudo se atira, à natureza bruta, aos objetos inanimados, quebrando-os porque lhes não obedece. Então, o ser humano ali, quando ele está nesse momento de cólera, de fúria, ele perde ali a razão. Então aí ele comete desatinos diversos ali que depois acaba se arrependendo. Então é algo que a gente tem que estar muito atento. Porque as pessoas ficam coléricas, né? Então é uma pergunta aí para nós. Olha o que o Evangelho nos traz. O orgulho as induz a julgar a si próprias mais do que realmente são, a não suportar uma comparação que as possa rebaixar. O orgulho faz com que as pessoas se considerem tão acima dos outros, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo as irrita e aborrece. Então a gente pode colocar aí como um grande despertar para a cólera é o orgulho. Então o orgulho aí é um mal que a humanidade carrega, que tem que ser extirpado, né? Tem que ser retirado de nós a questão do orgulho, porque ele é influência para todos os demais maus que a gente carrega aqui na Terra. Então, você vê, só uma comparação, um leve rebaixamento ali, a pessoa fica colérica, ela já fica ali zangada, já está contrariada com alguma situação. Então, é algo que a gente tem que estar sempre atento, porque nós mesmos muitas das vezes carregamos isso aí em graus maiores ou menores. Temos aí muitas das vezes esses momentos aí de raiva, de ansiedade ali, que muitas das vezes explode. Então tenhamos atenção. Até mesmo as impaciências que se originam de contrariedades muitas vezes pueris decorrem da importância que cada um se liga à sua personalidade, diante da qual entende que todos se devem dobrar. Então a situação a gente vê muitas das vezes aí na família, vê no lar, vê nos vizinhos, ou no trânsito, ou até aí com os colegas de trabalho, né? Às vezes alguma contrariedade, alguma situação ali que
por mais simples que ela chega, ela pode ir crescendo. Então temos que ter aí a atenção também para que a gente possa corrigir essas falhas que ainda carregamos aqui na Terra. E quais as consequências para as pessoas, né? Para nós aí, a questão da cólera. Tem alguma gravame, né? Tem alguma alteração, algum distúrbio para nós? Tem, olha só, alguns aqui elencados. Então, primeiro que altera a saúde. Por que altera a saúde? Porque a gente cria ali um metabolismo, né? Quando a gente sente ali colérico, até o coração, a parte nossa cardíaca, ela fica ali, ela muda a alteração. Então ali às vezes depois do momento de cólera, né, aquele momento de ansiedade, aquela fúria, aquela raiva, às vezes a pessoa sente ali um desequilíbrio orgânico, às vezes uma dor de cabeça, uma mal digestão. Então ali ela altera a saúde nossa aqui, né? Então já vimos ali que não é nada bom. Então compromete a vida, né? Então se a pessoa vai ficando ali várias vezes coléricas no decorrer da sua vida, ela acaba agravando ali e trazendo outras doenças, porque o organismo vai debilitando. Faz-no sua primeira vítima. Então, se a gente ser colérico, qual que é a primeira vítima ali? Nós mesmos, porque a gente vai criar essa energia negativa, nosso organismo vai sentir essas energias negativas, vai trazer para a gente ali uma alteração na saúde. Torna infelizes todos os que nos cercam. Olha que problema grande também, né? Porque assim, imagina, a gente carrega aí a cólera, então todos aqueles que estão ao nosso lado sente ali às vezes ruim estar conosco, porque por uma situação mais significante que seja, altera ali toda uma convivência, né? O que pensar se num acesso de fúria praticasse um ato que houvesse de se lamentar pelo resto da vida? A gente vê alguns casos, por exemplo, às vezes a pessoa ali no momento de fúria, de cólera, né? Aquele momento ali de raiva, de nervosismo no trânsito. Até já vi casos desse jeito aí nas reportagens. A pessoa saca uma arma ali numa fechada de trânsito, alguma coisa assim. E naquele momento de fúria ele vai lá e atira no carro ou atira na pessoa, tira a vida ali de alguém. Simplesmente uma pessoa que ele nem conhecia. Foi só um momento de fúria, de dificuldade ali que ele não soube superar, não soube lembrar do perdão, da desculpa, né? Pedir desculpa ou ouvir o que a pessoa tinha a dizer. Ele simplesmente ali nesse momento de raiva, desse frenesi todo, tira a vida de alguém ou sequela alguém ali com brigas e tudo. E aí? E depois, né? Vamos imaginar aí a consequência que tem no momento desse de desatino. Então a pessoa cria um problema ali para a vida inteira, porque ele não soube no momento, às vezes ali de um teste, de uma prova, saber ali harmonizar, esfriar a consciência, pedir desculpa, né? Ou perdoar, ou pedir perdão. Não soube ali pensar da forma mais adequada. Aí cria uma situação ali que às vezes se lamenta pelo resto da vida. Então a cólera é totalmente contrária à caridade, né? Que tanto a doutrina nos ensina. Por que devemos lutar para não encolerizarmos, né? É para não cair nessas situações que a gente acabou de relatar. Porque encolerizados a gente fica, além de criar uma energia negativa para o nosso próprio organismo, a gente vai fazer alguma coisa ali que vai ficar ali arrependido às vezes pelo resto da vida. Então a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede se faça muito bem e pode levar à prática de muito mal. Então quando a pessoa tem ali harmonia, equilíbrio, né, pensamento ali em paz, qualquer situação que chega a ela, ela sabe ali resolver pacificamente, harmonicamente, resolve a situação. Então ali está praticando bem. E a pessoa ali que está sempre nervosa, ansiosa e colérica, por mais simples que seja ali a situação que acontece com ela, ela vai fazer um mal. Que ela vai praticar às vezes alguma situação ali, que ao invés de estar no mínimo neutro, ela vai fazer algo ali que vai ofender alguém,
vai às vezes machucar alguém, vai brigar com alguém, então cria situações ali negativas, porque não soube ter a parcimônia necessária nos momentos ali de testes, de provas. E nós aí espíritas, né? O que possamos tirar aí como exemplo para nós? Então o espírita é concitado a isso por outro motivo, o de que a cólera é contrária à caridade e à humildade cristã, que é totalmente contra aquilo que Jesus nos ensinou, né? No primeiro slide aí que colocamos. Então, se a gente for colocar na balança a caridade de um lado e todos os sentimentos negativos que ainda carregamos aqui na Terra, seja ali o egoísmo e todas as suas variantes, a cólera está num grau extremamente alto, porque através dela ali a pessoa pratica o mal, né? Então, o que é bom é paciência, resignação, fé, cuidar dos nossos próprios pensamentos, dos nossos próprios atos, porque no momento ali de, às vezes, que é para nós ali um momento de colocar em prova a situação, o momento que a gente está vivendo, às vezes a humildade, a serenidade de espírito faz nos passar por uma determinada situação. Então, para nós aí que já estudamos a doutrina espírita, sabemos que é totalmente contrário àquilo que Jesus nos ensinou e que também os benfeitores ensinam. Então, o que é importante? Humildade, né? Humildade, a caridade, que a gente tem condições de auxiliar o semelhante. Então, nada de estarmos aí vibrando em nós aí esse sentimento de cólera, né? De maldade, de despeito. Uma reflexão para nós. Não se pode justificar a cólera como uma propensão orgânica, justificando com seu temperamento como se fosse uma deficiência da criação e não do espírito, que não deseja empregar esforços para corrigir defeitos e vícios. Isso aqui é muito interessante, porque às vezes a pessoa é nervosa, é colérica, fica com raiva assim instantaneamente e coloca culpa no corpo. Meu organismo é assim mesmo. Muito pelo contrário. Então não é o organismo ali que é colérico. O que é colérico é o espírito que ali habita. Então somos nós, né? Nosso pensamento, nossas ações, e não tem nada a ver ali com o organismo em si, e sim o espírito que está ali vestido aquele corpo. Então a doutrina já deixa claro para a gente. Então nós possamos estudar as deficiências que ainda carregamos, fazer ali as anotações íntimas e nos reformarmos diariamente. Porque se a gente carrega um sentimento desse de cólera, né, de vingança, de maldade, a gente acaba ali no momento ali criando uma situação que a gente às vezes arrepende de ter falado alguma coisa, alguma palavra infeliz, ou criado uma situação ali ruim. Existem temperamentos que se prestam mais que os outros a atos violentos, como há músculos mais flexíveis que se prestam melhor aos atos de força. Não devemos acreditar, porém, que aí resida a causa primordial da cólera. Olha que interessante esse ponto aqui. Um espírito pacífico, ainda que num corpo belioso, ou seja, um corpo forte, né, um corpo ali grande, às vezes aparenta um corpo violento, será sempre pacífico. Então, um espírito pacífico dentro de um corpo às vezes forte, ele é pacífico. Que é muito do contrário, um espírito violento, mesmo num corpo linfático, ele não será brando. Olha que interessante, né? Então, às vezes encarna ali um espírito violento num corpo todo debilitado, às vezes com toda dificuldade motora, e mesmo assim ele ainda é violento, porque então não é o corpo, e sim o espírito ali que carrega essa dificuldade, que tem que ser ainda lapidada, né? Então, eu já até vi casos assim, né? Às vezes pessoa pequena, com dificuldade motora,
mas extremamente agressiva, extremamente mal. Então é uma situação que às vezes a justiça divina coloca ele naquela condição ali de problemas motores, problemas físicos, para o quê? Para conter um pouco dessa ansiedade, desse nervosismo, dessa violência emocional que esse espírito carrega. Somente a violência tomará outro caráter, nesse caso aí do espírito violento num corpo brando. Não dispondo de um organismo próprio a lhe secundar a violência, a cólera tornar-se-á concentrada, enquanto no outro caso será expansiva. Às vezes, se tem ali um espírito que é colérico num corpo grande, num corpo forte, acaba, pela própria imposição que coloca, é aqueles que são mais brigões, que mais criam confusões. E às vezes o espírito que é violento, mas num corpo linfático, de poucos movimentos, né, de pouca força, por assim dizer, ele acaba às vezes xingando ou mentalmente criando situações ali, mas ele não briga porque sabe que não tem ali a condição física para tal. Mas mesmo assim não deixa de ser um pensamento ruim e infeliz. Alguns itens aqui para nós. O corpo não dá cólera àquele que não tem, do mesmo modo que não dá outros vícios. Então a pessoa que às vezes é viciado em qualquer outra situação, ou seja, ali do álcool, das drogas em gerais, não é o corpo, e sim o espírito que ali sente esses vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. Isso aqui é bom a gente compreender. Então toda aquela dificuldade que ainda carregamos, ela não é inerente ao nosso corpo. Nosso corpo ele é passageiro. Então as virtudes que nós já temos ou os vícios que ainda carregamos, ele é inerente ao espírito imortal. O homem deformado não pode tornar-se direito, porque o espírito nisso não pode atuar, mas pode modificar o que é do espírito, quando o quer com uma vontade firme. Então o que quer dizer isso aqui para nós, né? Então o homem ali que é deformado, ele não tem um braço, e às vezes ele quer ali que esse braço cresça, não vai fazer isso nessa encarnação, né? Se ele nasceu daquela forma, tem aquela deformidade, mesmo que o espírito queira, mas ele não consegue mudar o corpo, que é o contrário ali, no caso de ele querer modificar ali o espírito, que o espírito tem as suas dificuldades, tem as suas ansiedades, e quando com a vontade firme, com um propósito sincero de melhoria íntima, ele consegue sim modificar os seus pensamentos e suas ações, porque isso está no campo espiritual, no campo do pensamento e das ideias. Determinação e vontade fazem o homem combater suas imperfeições e alcançar o progresso espiritual. Então são metas, né? Se nós estamos aqui na Terra encarnados, como todos nós aqui estamos, nós estamos aqui todos, sem exceção, com metas de reforma íntima, de melhoria, de progresso moral. Ninguém que aqui reencarnou, que está reencarnado, que vai encarnar, vem sem meta alguma. Todos nós temos metas de melhoria. Por isso é um processo progressivo, evolutivo. Tudo tem um propósito de mudança para melhor. Então nós temos que ter a vontade de combater em nós as imperfeições. E assim, gradativamente, nós vamos tornando seres melhores, espíritos melhores. Então a Terra está passando por um mundo de provas e expiações, entrando no mundo regenerado. Então, para que possamos ter aí a condição de estarmos aqui nas próximas reencarnações, temos que fazer por merecer. Então temos que ter vontade firme, propósito para buscar as virtudes, que é aquilo que Jesus nos traz aí de amor, de respeito, de perdão. Porque no momento de cólera, no momento de ansiedade ou dificuldade, o que a gente tem que ter ali? Pensar que às vezes a gente poderia ter cometido um erro também. Então a gente tem que ter o pensamento de harmonia e de paz, saber perdoar para sermos perdoados.
Males da irritação da cólera. Então a cólera prejudica o repouso da vida e a saúde do corpo, ofusca o entendimento e cega a razão. Olha só, então cega a nossa razão. Por mais a lei de inteligência que temos, no momento ali de fúria, ela cega aquele raciocínio nosso. Aí comete um erro ali, comete um problema que depois vai ficar ali, às vezes, penalizado a si mesmo. Então, filha do orgulho, a cólera induz-nos ao crime, ao desrespeito ao próximo e a nós mesmos, e gera enfermidades físicas e espirituais. Encolerizar-se por bagatelas revela a má educação. Emitimos e atraímos as vibrações além de companhias espirituais que nos agravam os males. Com ela, geramos antipatias aonde vamos. Olha só que problema sério. Então, conforme a nossa vivência aqui na Terra, ou a gente atrai energias positivas ou negativas. Se a pessoa xinga, é colérico, faz maldade ali, muda de humor constantemente, imagina na zona espiritual, né? Na vibração espiritual nossa, as energias que ali estamos atraindo. Então são espíritos enfermiços, coléricos, maldosos, né? Da mesma forma, o contrário, se nós somos pessoas boas, corretas, honestas, sabemos ter paciência, humildade e perdão, e sabemos perdoar, olha só que energias boas que a gente vai atraindo. Então é uma lei bem equilibrada. E a doutrina nos ensina mais, ó. A cortesia é o primeiro passo da caridade. Ser cortês, educado. A gentileza é o princípio do amor. Ao discordar, afirmamos que a causa, em essência, está em nossa falta de educação. Cabe-nos educar-nos. Olha o que... Esse aqui é um trechinho que foi tirado aí das obras de André Luiz. Então, cabe a nós nos educarmos constantemente. Nenhum de nós aqui somos perfeitos. Então, as dificuldades que ainda carregamos, temos que fazer as nossas análises, autoanálise de nós mesmos, para saber onde a gente está errando, para que a gente possa fazer ali a educação correta em nós mesmos. E isso serve também de exemplo, né? Se em nosso lar nós somos ali coléricos, xingamos, fazemos maldades, deturpamos aí as orientações que Jesus nos ensinou, imagina qual exemplo que a gente está passando ali para os filhos, ou para a esposa, ou para alguém que está ali sob nossos cuidados, nossas companhias. Então, se a gente não prega o exemplo, não adianta a gente cobrar, às vezes, do filho ali ter harmonia, ter paz, se a gente mesmo não executa, não vivencia tudo isso no dia a dia. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Olha o que Jesus fala pra gente. Só nisso aí a gente já vê que a mansuetude é importante. Nem tão bela e resumida receita de paz quanto nesta obra. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Paulo manda uma carta aos Efésios. Então a gente compreende que, né, desde a época de Jesus já tinha a questão ali dos coléricos, né? Já tinha trazendo para a gente o exemplo dos mansos, dos pacíficos, porque herdarão a terra. Então a gente já consegue compreender o que a doutrina vem reafirmando isso aí para a gente. Ser bom, humilde, correto, honesto, e termos também ali essas bem-aventuranças de ser manso e pacífico. Finalizando aqui nosso estudo da noite. A cólera é bomba mental que faz vítimas em várias direções. Olha só, né? Então, é uma descarga energética que a gente traz ali, com esses momentos de cólera, de fúria, que traz ali uma desarmonia para o nosso próprio organismo. Isso aí, como a gente viu lá no início, traz ali desregramentos para a nossa saúde.
e a maior delas é sempre quem a expressa, é nós mesmos. Por pequenas ou grandes razões, o preço desse mau hábito é o remorso, a doença, o arrependimento e até a morte física, né? Porque ali, às vezes, no momento ali, num átimo ali de briga, de ansiedade, de dificuldade, ou mata alguém ou é eliminado. Então, temos que ter essa mansuetude. Então, eliminá-la requer observar a própria conduta, analisar reações impulsivas e identificar-lhes as causas, quaisquer que sejam elas, e mudar o modo de proceder, eliminando esses hábitos inconvenientes, perversos, a que damos pouca ou nenhuma importância. Então, olha que interessante, né? Nós temos que fazer ali essas identificações de onde estamos errando e que momento nós estamos errando, para quando a gente chegar no momento desse, a gente ser, momento de fechar a boca, momento de fazer uma oração, fazer uma prece, para que a gente supere essas dificuldades que ainda carregamos aqui na Terra. Olha o que André Luiz traz para a gente também aqui pela psicografia de Chico Xavier. Eis sínteses muito divulgadas a que modificam a conduta de muita gente quando observadas. Olha só, não grite. Qual que é a orientação? Converse. Não critique, auxilie. Não acuse, ampare. Não se irrite, sorria. Olha aqui que André Luiz fala pra gente, né? Então, só nesses 4 tópicos ali a gente já consegue ter ali uma vasta gama de conhecimento para a gente colocar em prática, né? Então, num momento ali, às vezes, de uma conversa, às vezes começa a elevar o tom de voz. Não é isso, né? O momento é conversar, saber dialogar, não criticar e sim auxiliar, e não acusar, amparar e não irritar. A gente deve sorrir e ajudar sempre. Então, irritar-se, além de perda de tempo, desperdício de energias, não resolve problemas. Então, não adianta a gente querer irritar, não vai adiantar, não resolve o problema. Então, ali vai só agravar, né? Então, agrava esses problemas, traz ali dificuldades diversas. E a gente traz até um exemplo prático aqui, ó. O correto é direcionar esforços à solução deles, com a adoção de soluções práticas. Imaginamos ali fazendo uma viagem, aí o pneu fura, o pneu furou, o que tem que fazer? Trocar o pneu, né? Sem irritação nenhuma, simplesmente para o carro, vai lá e troca o pneu. E outra, os pneus eles furam mesmo, né? Tá cozinhando ali, tá com pressa, às vezes alguma situação acontece quando o gás acaba. E agora? Irritar? Criar energias ali negativas? Nada disso. Troca o gás. E isso é só um exemplo prático que a gente viu aqui. Então, na vida da gente acontece muito isso. Às vezes, por uma simples bagatela ali de situações que acontecem, a pessoa se irrita, fica nervosa. Não adianta. Não soluciona problema nenhum. A ira, né? O nervosismo, a irritabilidade, esses momentos de cólera, né? De demência ali, de fúria, não resolve nada. Então nós temos que ter a paciência e resolver os problemas de acordo com o que eles vão surgindo na nossa vista. E assim a gente encerra aqui o estudo de hoje e orientamos aí as leituras das obras de Chico Xavier. Temos aí várias temáticas que André Luiz aborda sobre esses momentos aí de demência, de loucura e de tantos outros problemas que são gerados ali nesses momentos aí, dessas ansiedades. Então a gente já teve a oportunidade de ler vários casos da doutrina espírita, que às vezes a pessoa ali no momento desse de cólera, de energias enfermiças, acabou ali tirando a vida de alguém. E aí acaba se arrependendo amargamente por uma besteira que fez no momento ali que deveria ter simplesmente ter exercitado a paciência e o perdão. Então fica pra gente aí
como Jesus nos ensinou, né? O perdão. Essa é a palavra que cobre ali toda a dificuldade, saber perdoar. Então, situação difícil aconteceu, opa, vamos perdoar. Aconteceu comigo uma situação de estava com pressa, mas aconteceu algo ali difícil. Resolveu o problema. Não tem muita situação para a gente ficar ali criando, se debatendo com energias negativas. Temos que buscar a solução para aquilo que acontece em nossas vidas. E a doutrina espírita nos ensina muito bem isso. Então fica para vocês aí a dica das leituras de Emmanuel, de André Luiz. Um abraço a todos, que Jesus abençoe. Nós iremos passar agora para o nosso momento de tratamento espiritual. Desde já pedimos para colocar aí as águas, os jarros de água, para solicitar aí as energias superiores. Lembrando que os espíritos, eles estão a todo lugar. Tanto os espíritos superiores quanto os espíritos inferiores. Inferiores, que eu digo como nós mesmos, né? São ainda imperfeitos. E quando a gente solicita dos benfeitores o amparo magnético, as energias boas, as energias de tratamento, as energias ali de paz, de serenidade, como Jesus mesmo coloca, quem pede recebe. Então que possamos ter aí fé, esperança, harmonia, equilíbrio, para que a gente possa ser merecedores do amparo que esses benfeitores estão sempre aí dispostos a nos auxiliar. Muito bem, paz a todos, que Jesus abençoe cada um de vocês. Forte abraço aí para cada um. Muita paz. Meus irmãos, preparemos um vasilhame com águas limpas e preparemos para o passe. Mesmo distantes fisicamente, estamos ligados pela fé e convido vocês a nos ligarmos a Jesus, que está a nosso favor há milênios e está junto de nós diuturnamente. Vamos colocar em posição confortável para termos melhor receptividade. Respiremos lentamente, deixemos a doce paz de Jesus Cristo invadir nosso ambiente. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte devagar. Deixe envolver nesse ambiente de tratamento, harmonizando corpo e alma. Conta-nos Mateus no capítulo 8, versículo 16, que o azul dourado dos céus confraternizava com o verde queimado da terra. A brisa acariciava chegando do mar. No ar pairava algo especial. Ouviram-no e o viram mais de uma vez e constataram que jamais alguém fizera o que ele fazia ou falara como ele falava. E chegando à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos que estavam enfermos. Vamos mentalizar esse Jesus que há milênios junto conosco, aproximando de você. Ele impõe as mãos curadoras sobre você. Perceba que de suas mãos amorosas cachoeiros de fluidos descem, em forma de águas límpidas, cristalinas, uma cachoeira, caindo em sua cabeça, banhando todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade e equilíbrio. Sinta esse banho espiritual.
Agora perceba que a paz de Jesus continua te envolvendo. Respire, mentalize Jesus como o sol do meio-dia, com essa luz imensa em sua direção te envolvendo, sinta as energias curadoras. É Jesus te oferecendo recursos celestes. Confie no Cristo de Deus, que nos ama, quer intensamente o nosso bem. Confie nele. Vamos, absorva essas energias que fortalece e traz paz. Confie e deixe essas energias percorrer todo o corpo. Senhor Jesus, divino amigo, ainda pedimos a fluidificação das águas. Transforme em remédios para os nossos males físicos e espirituais. Abençoe todos os nossos familiares e toda a humanidade. Senhor, continue nos envolvendo no Teu amor. Guarda-nos na Tua paz hoje e sempre. Graças a Deus. Que assim seja.